primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela maneira soberana e extraordinária como me tem conduzido dia após dia. E também agradecer pela esta oportunidade que me é concedida sob a permissão da Kingdom University, estar aqui a trazer esses temas. Porque esses são temas que só pode aparecer ou pode a pessoa ter depois de escrever e estudar. Então eu quero agradecer à Universidade Kingdom pela esta capacidade e a oportunidade que ela nos concede ao nível de África, assim ao nível do mundo. E em segundo lugar quero agradecer, saudar a todos os irmãos, pastores, colegas, embaixadores ao nível do mundo, embaixadores da Kingdom, em especial a minha tutora, que é a missionária Carolina, que tem feito esforço no ensino e na tutela sobre este ensino. Agradeço e mando cumprimentos desde já. E dizer também, sintam-se cumprimentados a todos vós e peço-vos que prestem atenção para que possamos estarmos conectados neste momento. Como disse, eu sou Leonel Paulo da classe, meu nome, mas eu pertenço, pela identidade eu pertenço ao reino, como dissera na minha apresentação passada. E porque na aula passada nós tratávamos sobre o reino, falávamos da sua identidade, como alguém pode entrar no reino, e nós explicamos sobre isso, que basta aceitar em Jesus Cristo, então há um novo nascimento, e Jesus vai renovar a nossa imagem outrora, e vamos tomar uma nova identidade. Passaremos a ser chamados por Filho de Deus. E dali, estando no reino, há regras que devemos seguir. Eu dizia no meu ponto final, olha, no reino há regra, não é cada um fazer o que quer. A vontade nossa é sujeita à vontade de Deus, e Ele é que nos guia. Mas no dia de hoje queremos falar um tema muito importante. Em muitas passagens bíblicas, nós encontramos, muito mais no Novo Testamento, tanto no Velho, o próprio Jesus Cristo falando sobre o seu reino. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46, Jesus fala de uma parábola, porque ele muitas vezes ensinou em parábolas. E ele disse: o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procurava uma pérola de maior valor, e esta pérola também estava perdida. E ele disse, sempre procurava esta pérola. E quando ele achou, numa quinta, ele viu a pérola e ele escondeu. E tendo escondido a pérola, ele volta para casa. Foi vender tudo que ele tinha só para adquirir aquela pérola de maior valor. E Jesus compara o reino dos céus com a pérola de maior valor. Daqui percebe-se, a partir desta introdução, deste ensino, nós percebemos que se nós estamos a lutar para buscar o reino, é porque ele é importante. Vê-se nas parábolas que Jesus apresenta, neste momento, o que eu estou a dizer agora em Mateus 13, versículo 45 e 46. A primeira coisa que eu percebi foi que o homem decidiu primeiro. Ele decidiu, e tendo decidido, preferiu procurar aquilo que era de maior valor. E ele, quando achou, foi vender. Mas a questão que me colocava, como é que ele vai vender? Por que ele vai vender tudo que tem? Se calhar porque aquilo que ele tinha não havia achado, não vinha de Deus. Vinha se calhar fazer o esforço. Mas ele tinha que, por isso ele preferiu vender para adquirir algo de maior valor. Então, é assim, quando nós formos a entender sobre o reino, se calhar no fim desta aula, cada um vai procurar desmembrar-se das coisas passadas e procurar aquilo que vem do reino dos céus. Não só a Escritura fala-nos sobre um homem, um jovem de qualidade, um mancebo de qualidade que interpelou Jesus, diz, olha, o que farei para eu herdar a vida eterna? Jesus diz, olha, está escrito nas Escrituras, não tens lido. Amarás a Deus todo o seu coração, toda a sua alma, todo o esforço. Você diz, olha, eu tenho feito, desde a minha infância eu procurei e faço isso perfeitamente. E Jesus, olhando neste jovem, observou ele e disse que falta-te uma coisa. Primeiro, volta para casa. Como fez o jovem, o negociante maior da pérola, a procura de pérola maior. Disse, primeiro volta para a sua casa. Vai vender o que tem. Primeira coisa. Primeiro voltar. Segundo, vender o que tivesse.
E em terceiro lugar, ele disse, o resultado desse seu negócio, tudo vai distribuir aos pobres. Agora, porque este homem aparentava ser um homem de Deus, um homem que conhecia a lei e praticava, ele não sabia que Jesus tinha um poder de ver o que acontece. Ele tinha uma falta, mas ele pensava que era... É o que acontece a muitas pessoas, muitos colegas pastores, quando você fala da Bíblia, eles interpretam tudo. Mas sobre o reino desconhecem. Por isso Jesus diz, olha, vai vender tudo que tem e siga. O seguir a Jesus significa aceitar a Jesus. E aceitando a Jesus significa ele transformar. E transformando ele estaria no reino. A condição sine qua non é desmembrar-se das coisas passadas. Agora a Bíblia diz que o homem não voltou. Foi e não voltou. Acho que ele pensou que, olha, se eu perder tudo, dar um pobre, o que ele vai me devolver? Tem razão, porque ele não estava no reino. Mas o reino oferece coisas. Vamos continuar. Eu dizia que o nosso tema é sobre o reino. Agora a questão que se coloca, por que devemos estudar o reino? É que o reino, o tema sobre o reino dos céus, é um dos temas muito importantes das Escrituras Sagradas. Nós, quando lemos no Salmos 103, diz a Escritura, o Senhor estabeleceu o seu trono sobre os céus e o seu reino sobre toda a terra. Aí mostra-se, o trono de Deus está nos céus e na terra, aqui na terra, está o seu reino. O reino é do Senhor e ele governa sobre todas as nações. A outra razão que nos é trazido aqui, porque o outro ponto principal, o segundo ponto, porque devemos estudar sobre o reino, é que nas Escrituras, Jesus nos ordena a todos, tanto aos judeus e fariseus, primeiro a buscarem o reino dos céus. Ele disse primeiro, buscar o reino e a sua justiça, e outras serão acrescentadas. É muito simples, quando lemos no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 33, capítulo 6, desculpe, versículo 33, a Escritura é clara. Diz que primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, e outras coisas serão acrescentadas. Então, é importante estudarmos sobre esse reino, que é o reino que é falado nas Escrituras. Nós explicamos na aula passada que o homem, Adão e Eva, quando pecaram no jardim do Éden, eles se retiraram, eles perderam a filiação e a identidade. Então Jesus vem restaurar o homem, pelo novo nascimento, ele restaura e dá identidade ao homem. Então, a condição para voltar para o reino, então é preciso nós, primeiro, crermos em Jesus Cristo e estar lá. Então, é uma ordem divina de Jesus Cristo. É estando no reino, onde Deus toma por posse completo da sua personalidade. Então, a outra razão por que devemos estudar sobre o reino dos céus, o reino, é porque Jesus nos ordena que busquemos. É preciso se buscar este reino. E dizer que devemos buscar. Às vezes, muitas vezes, o que se busca é que não está perto. O que se busca é porque está perdido. Então, nós devemos buscar. Porque é na busca deste reino em que podemos entrar. E que lá entrando, seremos membros do reino. Estando lá, Deus toma-nos por completo. E muitas vezes, há pessoas que preferem coisas devaneias. A Bíblia, Jesus disse, primeiro busque o reino. E nós brincamos em coisas que não ajudam a ninguém. E no fim, queremos chorar pedindo socorro a Deus. A minha pergunta é, já fomos buscar este reino? Já entramos lá, como eu dizia na aula passada, que Jesus, quando falava com Nicodemos, em João capítulo 3, versículo, quando descemos a partir do versículo 16, ele diz que, a partir do versículo 1, Nicodemos se admira, ele diz que, olha, Nicodemo, você não se preocupe. Ninguém pode entrar, nem ver o reino dos céus, se não nascer de novo. Que é este novo nascimento que vai mudar, vai purificar a imagem, vai nos dar o caráter da imagem que os nossos pais perderam. Aquela imagem que nós perdemos no jardim do Éden. E por sua vez vai nos dar a outra identidade. Porque enquanto vivemos sem Cristo, a nossa identidade é essa de palhaçada. Eu sou filho de Álvaro. Mas quando nós fomos renovados, já pertencemos a Deus. Isso é bíblico, já lemos. E falei na aula passada que isso encontra-se no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 12. Quando também descemos, encontramos no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 59. A Escritura diz que Jesus Jesus disse a um outro homem
que segue-me. E o homem diz, olha, deixa-me primeiro ir enterrar o meu pai. Jesus, olhando nele, disse, deixa os mortos entrarem os seus mortos. Porém, você vai e anuncia, pregue sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Isso é uma prova clara que é um tema prioritário de Jesus. Mesmo quando lemos no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, quando descemos, Jesus fala com seus discípulos, diz que eu vos dou autoridade para que curem, fazem tudo, mas nas cidades onde forem, anunciem que o reino de Deus é chegado. O tema sobre o reino dos céus é o assunto que Jesus ensinou muito quando estava nesta terra. Quando lemos no capítulo, em Mateus capítulo 4, versículo 16, diz a Escritura, a partir daquele momento, Jesus começou a pregar acerca do reino dos céus, dizendo que o reino de Deus, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Não só quando lemos no Atos capítulo 1, versículo 3, diz que depois da sua ressurreição, Jesus Cristo apareceu e ficou com as pessoas durante 40 dias. Nesses 40 dias, ele ensinava e só sobre as coisas do reino. O termo arrepender aqui, muitas vezes nós temos, já me arrependi, eu estou... Não. O arrependimento é a renovação, é a mudança. Aquela mentalidade antiga tem que ser transformada, expurgada e entrar uma novamente. Se nós chegarmos a essa dimensão do arrependimento verdadeiro, o arrependimento verdadeiro muda a maneira de pensar, a maneira de perceber as coisas. A quinta razão por que nós devemos descobrir o reino é que o reino é a razão pela qual Deus criou a terra e colocou a humanidade nela. Quando lemos em Apocalipse 11:15, diz a Escritura, os reinos deste mundo tornaram-se os reinos do Senhor, e Ele reinará para todo o sempre. E Apocalipse capítulo 4, versículo 11, diz a Escritura, todas as coisas foram criadas por Deus, por sua vontade, por isso que elas existem. Então, esta é uma das razões muito importantes, porque afinal de contas, tudo que Deus criou, tudo que existe nesta terra, pertence a Ele. Mesmo os reinos que nós pensamos que não pertencem a Ele. E é pela sua vontade que esses reinos existem. Então, nós precisamos ter essa compreensão. A sexta razão é que o nosso propósito de vida, o propósito nosso está conectado com o seu reino, está conectado com o reino. Deus, ao criar os peixes, Ele falou com o mar, que haja peixe. E na mesma hora houve peixe. Hajam pássaros. E houveram. Brotem árvores. A terra forneceu, a selva forneceu. Mas quando chega para a criação do homem, ele para e vai tirar o pó da terra e ele vai fazer o homem, que é o nosso ancestral, o Adão. Precisamos perceber que a nossa razão da existência está conectada no seu reino. E a outra razão, que é a sétima razão, porque precisamos descobrir sobre o reino dos céus, o reino de Deus, ou estudarmos sobre o reino de Deus, que a nossa provisão está conectada com o próprio reino. Quando nós descobrimos uma área, exploramos esta área, quando nós temos um dom de fazer alguma coisa e nós exploramos, conseguimos, então há recursos. Esses recursos são resultado daquele dom que nós temos, que exploramos. Então, vamos maximizar. Por isso é muito importante você descobrir o seu dom. O seu dom, quando você descobre e explora de forma máxima, de forma completa, este dom passa a ser solução para os problemas. Enfim, esta aula, por enquanto, vai terminar por aqui. Mas na próxima semana vamos dar continuidade. Olhando que o tema do reino é muito vasto. Vamos aprender mais outras razões. E eu espero que pastores, irmãos em Cristo, vocês que vão compartilhar isso, reflitam muito. E se não está na linha, procurar entrar na linha.
Não podemos ofender às vezes e aumentar pecado quando nós sabemos que não estamos dentro do reino e acontece alguma coisa. Diz você, Deus, será que não me viu? Eu estou a sofrer, sempre vou à igreja, adorar a você, mas eu quando estou em sofrimento você não me ajuda. Então, te ajudarem quando está. Jesus disse primeiro voltar. Este tema é muito importante, que Deus abençoe. Eu sou o embaixador Leonel da classe e estou a estudar na Universidade de Kingdom. E convido-vos sempre, quando verem questões apresentes, convido-vos a se inscrever para que vocês estudem. É muito bom estar no mesmo caminho. Muito obrigado. Agradeço imenso.